Até aqui o Senhor nos ajudou. Foi com essas palavras que Samuel e todo Israel celebraram a grande vitória que Deus lhes deu, conforme nós lemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Assim como aquela nação do Antigo Testamento celebrava, hoje nós, Igreja Batista Plenitude, celebramos o nosso 22º aniversário. Como disse o profeta Zacarias, não devemos desprezar o dia dos pequenos começos. Hoje nós vamos recapitular, relembrar o pequeno começo, o difícil começo, os caminhos que a igreja seguiu, as lutas que a igreja atravessou, as vitórias que a igreja alcançou. E nós vamos contar essa história não para que alguém diga, nossa, como a plenitude é forte, como a plenitude... Não. Para que todos saibam que quem fez isso foi o Senhor. Que quem nos trouxe até aqui foi o Senhor. Que a nossa igreja existe para servir e para glorificar e para cumprir as ordens do Senhor. A história da nossa igreja é uma história da fidelidade de Deus, da sabedoria de Deus, do poder de Deus e de como Deus move pessoas, situações, aquilo que humanamente é invencível, Ele dá a vitória. E é assim que Deus tem nos trazido até aqui. Então hoje nós vamos relembrar, nós vamos recontar essa história, mas em todo tempo nós estamos louvando o nosso grande Deus, porque como escreveu Paulo em Efésios 3:20, a Ele seja a glória na igreja. Eu sou o Tiago, estou aqui desde o início da igreja. Nossa igreja começa num momento difícil para aquele grupo que estava saindo de outra igreja, não sabia exatamente o que fazer. Então foi que num domingo de manhã, reunimos-nos no salão de festa do irmão aqui da igreja. Nos reunimos, vimos Deus falando conosco e percebemos que Deus queria que nós nos mantivéssemos unidos. Foi quando Deus nos enviou lá para a Wizard. Alugávamos o prédio da Wizard todo final de semana e montávamos a estrutura da igreja todo fim de semana. Terminado o culto, a gente tinha que recolher todas as coisas e levar para as nossas casas até o próximo domingo. Isso se repetiu alguns finais de semana, até que Deus nos deu a nossa sede lá no Calhau. Um espaço amplo, grande, que já nos comportava muito bem. Lá teve o início todas as estruturas que hoje funcionam na nossa igreja. O início da Plenitude foi para mim também o início dos meus ministérios. Então eu já comecei no Ministério de Louvor por causa da necessidade da plenitude. Não tinha quem tocasse, aí vinham os irmãos Celso, Marilúcia, Rodrigo me incentivando a aprender a tocar violão e a gente ia botando as músicas de acordo com o meu aprendizado. E logo a gente conseguiu construir o Ministério de Louvor e isso foi muito bacana. Adolescente também a gente iniciou a GA. Não tínhamos templo, então as reuniões todas eram nas casas, a maioria na minha casa. E aí a gente marcava o futebol sempre no final com os meninos, as meninas ficavam chateadas. Mas era um momento muito gostoso porque a gente sempre queria estar junto, né? Era desse jeito que a gente gostava de estar. Eu me chamo irmão Dila. Sou muitíssimo bem casado com a Saldanha, pai da Rayane e da Marina. E o contexto da nossa vinda para São Luís foi por ocasião da necessidade de trabalho, do meu trabalho. E, consequentemente, chegamos na Plenitude em decorrência de um convite que recebemos de uma amiga das nossas filhas, que, diga-se de passagem, ainda descrente na época, e sabia da nossa história, que nós tínhamos chegado aqui, estávamos buscando uma igreja para nos congregar e falou muitíssimo bem da Igreja Batista Plenitude, tinha visitado a igreja há um final de semana anterior e nos convidou e prontamente recebemos esse convite, aceitamos e fomos visitar a Igreja Batista Plenitude nesse domingo maravilhoso e de cara foi assim, amor à primeira vista. Era o ano de 2008 quando nós chegamos na igreja. Eu, meu marido e a minha avó fomos visitar a igreja pela manhã e a sede da igreja era na Avenida dos Holandeses. Nós chegamos lá às 10 horas da manhã, nós pensávamos que a escola bíblica acontecia antes da
do culto, mas quando chegamos lá vimos que era uma ordem inversa. Mas mesmo assim nós não pudemos assistir o culto porque não houve o culto, porque haveria a assembleia da igreja. Incrível como Deus tocou no nosso coração e nós retornamos à noite para o culto da noite. E quando chegamos lá, nós encontramos vários irmãos que já conhecíamos anteriormente, participamos de um culto muito alegre, e algo que me chamou muito a atenção é que a igreja ela era formada por diversas famílias, mas todos os membros da família serviam ali na igreja. O louvor, por exemplo, era feito pelos jovens e pelos adolescentes da igreja. E a pregação também, feita pelo pastor Nixon, foi muito edificante. E a igreja foi crescendo através do tempo, com o pastorado do pastor Nixon, o pastor Mike, num período de transição, e o pastor Eduardo, na sequência. E aquele prédio, que era muito grande para aquele pequeno grupo de 50 pessoas, se tornou um prédio pequeno, para usar agora quase 300 membros. Então, foi quando Deus nos deu a nossa sede aqui no Quincas do Calhau. Nós viemos para cá, um prédio grande, nos comportava bem, mas agora também já está ficando pequeno. Agora a gente precisa crescer ainda mais e Deus vai nos dar a nossa nova sede logo, logo. Bom, um momento muito singular, né, que eu pude participar na igreja foram os momentos das transições que foram feitas aqui dos pastores. A primeira transição eu tive o privilégio de fazer parte do grupo, foi conduzida pelo pastor Mike, foi quando nós, pela graça de Deus, chegamos até o pastor Eduardo. E a segunda transição também, quando o pastor Eduardo ele foi para missões, e nós tivemos também, por sua condução, esse momento, e chegamos então ao pastor atual, que é o pastor Hugo. Chegou a sucessão pastoral, confesso que nessa sucessão pastoral tivemos assim um momento de, vamos chamar assim, de desconforto, porque quando nós vimos a idade do pastor Hugo, nós ficamos um pouco preocupados para estar à frente da igreja com pessoas tão experientes, mas só foi até o homem assumir os trabalhos e a igreja foi muito abençoada com a chegada do pastor Hugo, o qual tenho o privilégio de ter uma amizade diferenciada com ele. Eu louvo a Deus, ele tem sido bênção para a nossa família, além de ser uma bênção muito grande para a igreja. E só tenho o privilégio de ser membro hoje da Igreja Batista Plenitude. A Igreja Batista Plenitude tem umas marcas que são de fundamental importância para a gente se achegar e passar a amar a igreja. Primeira coisa que eu quero citar é a fidelidade à pregação da palavra genuína, simples e pura e transformadora da palavra do Evangelho. E a segunda coisa é a escola bíblica dominical. Desde que me converti, sempre fui apaixonado pela escola bíblica dominical. Eu sempre falei que eu costumo dizer que se eu tenho um culto para participar, a opção de um só no domingo, eu prefiro a escola bíblica dominical. E nós temos uma escola, inclusive quero concordar com o nosso pastor, que brinca falando que nós não temos uma escola bíblica dominical, e sim um seminário teológico Plenitude. De fato, é algo que nos atrai muito e nos ensina e nos edifica. Foi numa quarta-feira. Uma quarta-feira à tarde, eu recebo um WhatsApp do pastor Eduardo pedindo para conversar comigo, no meio da pandemia, lockdown. Aí ele me liga, a gente bate papo sobre diversas coisas, como essa igreja estava fazendo na pandemia, como estávamos fazendo na igreja que eu pastoreava lá em Belo Horizonte. E no final da conversa, já nos finalmente, a gente começou a falar sobre a ida dele para o Canadá. Foi que ele me disse que estava meio assim, meio sem graça, sem saber como é que ele ia entrar no assunto de que meu nome tinha sido indicado por alguém para ser pastor da igreja. Foi assim que eu fiquei sabendo. E foi assim, irmãos, que começou algo que a gente não podia nem imaginar o que Deus estava fazendo. Porque naquele momento, tinha poucos dias que Ana tinha descoberto que estava grávida de Malu. A gente estava vivendo um momento de anos já de ministério em Belo Horizonte. Eu confesso, era muito rápido para mim dizer não. Muito rápido, muito. Mas foi o próprio pastor Eduardo que me disse, não, vai orar, conversa com a sua esposa, daqui a alguns dias você me dá uma resposta.
E graças a Deus que ele disse isso, porque eu conversei com a Ana, nós oramos, conversamos com muitas pessoas da nossa família, pessoas da nossa confiança. E Deus usou essas pessoas para nos dizer, para começar a nos dizer que Ele tinha um outro tempo preparado para a nossa vida. Ao mesmo tempo, sem eu saber disso, aqui também Deus estava trabalhando no coração da comissão de sessão pastoral, da liderança da igreja, da própria igreja. Aí nós viemos passar aqui um fim de semana de setembro e foi naquele dia, naquele sábado, quando voltamos lá da Chácara Lorená, que Deus me falou no meu coração que a igreja iria me fazer o convite e que eu devia me preparar para essa nova história ministerial. Chegamos, irmãos, e o que dizer, irmãos? Eu sempre digo, toda a glória ao Senhor nosso Deus, toda a glória é dele, todo o mérito é dele. Já são 5 anos, tem dias que parece menos, tão rápido que passou, tem dias que parece mais, porque nós temos tido relacionamentos tão bons aqui com a igreja, a gente tem se sentido tão feliz e grato ao Senhor por todas as coisas. Então, toda a glória ao nome do Senhor. Deus tem feito muitas coisas surpreendentes. Deus tem abençoado muito essa relação muito harmoniosa entre pastor e igreja. Deus tem levantado na igreja uma liderança piedosa, uma liderança que trata a direção do pastor com muito acolhimento, com muita sabedoria. A igreja mesmo tem nos surpreendido com a sua resposta pronta para cada chamada que a gente faz. É por isso, irmãos, e é por isso que a gente tem que falar essas coisas, é por isso que o Senhor tem tido prazer em abençoar a sua igreja. E se existe um pensamento que a gente precisa guardar no coração, é esse: vamos buscar mais do que isso, ao mesmo tempo que nunca menos, para que a gente continue se colocando nas boas mãos de Jesus, para ser o instrumento de Jesus para fazer a sua obra. O que é marcante na história da igreja para mim é a comunhão. Isso era presente desde as primeiras reuniões. A gente, no começo, até apelidava a igreja de igreja primitiva, porque tudo que a gente só fazia junto. Tudo a gente era motivo para ficar junto, nos reunirmos, passarmos tempos, conversarmos sobre a palavra de Deus. E isso se perpetuou na nossa igreja ao longo do tempo. A igreja hoje é quase 10 vezes maior do que aquele pequeno grupo que começou lá na Wizard. Mas nós continuamos em comunhão e querendo sempre estar juntos. Como é bom os nossos momentos juntos, os nossos momentos de comunhão, os momentos em que a gente pode desfrutar da presença dos irmãos e viver como uma família de Cristo. Nós estamos aqui na Igreja Batista Plenitude desde 2015. Quando nós chegamos, o pastor Eduardo era o pastor que estava à frente da igreja e nós fomos muito bem recebidos aqui, direcionados a um excelente PG, que na época era a irmã Marilúcia, que fazia parte dessa liderança junto com o irmão Samuel. E nós chegamos num período que, de certa forma, foi um pouco conturbado em termos de família. A nossa filha, a Camila, nós descobrimos um diagnóstico de câncer, o retinoblastoma, e nós tivemos um grande apoio da igreja. Esse apoio foi dos irmãos do PG, foram dos médicos que nos encaminharam para um tratamento em São Paulo, e nós tivemos muita oração. A igreja toda se uniu junto a nós e nos ajudou nessa difícil tarefa que enfrentamos, que foi o câncer da Camila. Na época foi muito difícil, a igreja toda, em um dia memorável, se ajoelhou, todos oraram, e a gente observou que logo no primeiro tratamento, Deus agiu de forma sobrenatural. O câncer dela foi extinguido. Logo após a gente descobriu o câncer da Camila, nós fizemos um teste genético, tivemos mais segurança de seguir a ter uma segunda filha, e hoje nós temos essas 2 lindas crianças que futuramente farão parte da membresia dessa igreja através da decisão do batismo. Eu me chamo Fábio Dualibe e a minha história na Igreja Batista Plenitude começou em 2007, a convite da minha então namorada e hoje esposa, Paulinha. Foi aí que tive a oportunidade de conhecer uma marca registrada da nossa igreja, que é o acolhimento. Lembro perfeitamente que foi o irmão Celso que me recebeu. Eu mesmo não sendo crente e tendo alguns paradigmas a serem quebrados sobre a igreja evangélica. E a Igreja Batista Plenitude me ajudou muito com isso. Meu nome é Odete, sou esposa do Marcel, mãe do Luiz César e do Álvaro.
Bom, a gente chegou aqui na Plenitude em 2014. Eu e Marcel, a gente estava vivendo um momento muito especial da nossa vida. A gente estava na expectativa do nosso primeiro filho. Eu tinha descoberto a gravidez há poucos meses, no iniciozinho mesmo da gestação. E nesse tempo a gente estava inquieto, buscando realmente uma igreja em que a gente encontrasse aqui um lugar em que a gente pudesse crescer espiritualmente como casal e, sobretudo, que o nosso filho, né, encontrasse um ambiente em que ele pudesse amar realmente a casa do Senhor. Mas foi apenas no ano de 2020 que tomei a minha decisão mais importante da vida, que foi confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador da minha vida. Inclusive, foi nesta igreja que eu me batizei. Esse momento do batismo foi um momento de resposta de oração. Foram muitos anos intercedendo por isso, e a igreja junto comigo, muitas pessoas diziam: eu estou orando por você, eu estou orando por você. E quando a gente viveu esse momento, foi mesmo uma resposta de oração. O amor da igreja pelos nossos filhos foi determinante para a gente continuar aqui o tempo inteiro, né? O Ministério Infantil realmente foi determinante porque os nossos filhos sempre encontraram aqui um local em que eles puderam encontrar amigos, irmãos, um espaço em que eles escutam a palavra de Deus de forma verdadeira. E a nossa família cresceu bastante nesse ambiente, né, de uma pregação bíblica, numa igreja em que encontramos irmãos, encontramos famílias assim como nós, buscando crescer enquanto família, enquanto casal, crescer espiritualmente. Foi um espaço em que eu posso dizer que uma comunidade de pecadores buscando juntos, né, crescer espiritualmente, servir ao Senhor e se fortalecer uns aos outros. E é essa sensação que eu tenho, que a Plenitude realmente é uma família. Meu nome é Nicolas Pacheco Marinheiro, eu sou membro da IBP há 8 anos e agora eu vou falar sobre o contexto que eu cheguei aqui na igreja. Então, eu cheguei aqui na IBP em 2017, em abril, no aniversário de 13 anos dessa igreja aqui. E eu não consigo me lembrar muito bem, porque eu tinha uns 5 anos, mas pelo que eu me lembro, quando eu cheguei aqui na IBP, eu já comecei participando da EBD, participei da minha primeira EBF e da Vigília Missionária. Também eu consigo me lembrar que quando eu cheguei aqui na IBP, a gente estava no antigo templo e também o pastor Eduardo era o nosso pastor principal. Olá, eu sou o Hairison, sou esposo da Adaíli e pai do Marcos e da Lia. E estou na Plenitude desde 2018, congregando, e desde 2019, membro da Plenitude. E lembrar como chegamos aqui é curioso porque eu comecei a minha jornada cristã ainda na infância. Quando criança, eu aceitei Jesus na salinha da EBD. Então, quando minha esposa e eu procurávamos uma nova igreja para congregarmos, esse era um critério que fosse uma igreja onde eu pudesse criar os meus filhos e onde eles tivessem esse fundamento bíblico, onde a escola bíblica fosse um pilar da igreja. Então nós encontramos a Plenitude. Na época a gente visitou algumas igrejas e visitamos primeiro a Plenitude, depois fomos em algumas outras. E o curioso é que toda igreja que a gente ia, a gente meio que comparava com a Plenitude. Não, isso aqui é assim, mas lá na Plenitude tem isso. Ah, isso aqui é assim, mas na Plenitude tem aquilo. Então a gente virou um pro outro, a gente já decidiu, né? A Plenitude é a igreja pra gente e desde então nós nos congregamos aqui. Naquela época, 2018, a igreja ainda funcionava no outro prédio, ali na Holandeses, e logo no início de 2019 ela veio para o local onde estamos hoje. Tem uma frase muito importante de Agostinho de Hipona, quando lá no início das Confissões ele descreve a sua interioridade como algo inquieto. Ele fala que o coração dele estava inquieto até que ele encontrou descanso em Deus. Eu me identifico muito com esse sentimento, claro, com relação a Deus, mas também quando eu lembro do tempo em que eu estava em busca de uma igreja bíblica para congregar, eu lembro desse tempo como um tempo de muita inquietude no meu coração, tanto no meu como da minha esposa também. Nós estávamos inquietos, ansiosos, preocupados e cansados de procurar uma igreja bíblica para congregar. Depois que a gente integrou com o PG, a gente construiu de fato laços de amizades na igreja, a gente se sentiu realmente integrante. E eu lembro lá no começo, uma das coisas que eu conversando, assim, recém-chegado na igreja, conversando com a Mariluce,
E ela perguntando, por que vocês vieram para a igreja? Aí eu contei alguns motivos e tal, do que nos fez escolher a plenitude. E ela virou para mim e falou assim, tá bom, tu me contou por que tu escolheu a plenitude, mas tu já parou para pensar por que Deus te escolheu para a plenitude? E aquilo ali foi um soco no estômago que me fez perceber que eu precisava colocar as minhas habilidades, dons e talentos a serviço do corpo de Cristo e me integrar à igreja de maneira mais ativa. Algo muito marcante para mim nesta igreja é porque eu carrego em meu coração um chamado ministerial. E isso estava um pouco adormecido. Aliás, talvez não adormecido, estava um pouco frio. E quando eu cheguei aqui, isso começou a ser aquecido de novo, a partir da convivência com os irmãos, palavras de encorajamento, Deus falando através dos irmãos, o exemplo ministerial do nosso pastor, começar a servir a igreja, tudo isso foi reaquecendo essa vocação em meu coração. E isso para mim é motivo de eu dar glórias ao Senhor, porque é uma forma em que Deus ele usou para confirmar isso mais uma vez em meu coração, essa vocação que eu recebi do Senhor. A chegada do pastor Hugo também, que foi muito marcante para nós, né, essa transição pastoral, e ver o crescimento, não só em número, não só em tamanho da igreja, mas o crescimento espiritual mesmo. Eu acho que se a gente olha para a plenitude hoje, uma marca que a gente pode dizer da igreja que é uma igreja bíblica. Esse zelo pela palavra, esse zelo em todas as áreas, desde a recepção, desde uma cantina, as ações missionárias, ao instituto, a seleção de músicas no Ministério de Louvor, seja qual atividade que você se envolver na igreja, você sempre vai ver um zelo muito grande pela palavra. Fazer parte da Igreja Batista Plenitude é um grande desafio. E eu falo isso no melhor dos sentidos. Sabe quando o autor aos Hebreus ele fala lá no capítulo 10, versículo 24, que nós devemos considerar a comunhão, o ajuntamento para nós nos encorajarmos ao amor e às boas obras? É exatamente isso que eu sinto que acontece aqui. Eu sinto que é um grande desafio porque você olha para um lado e vê um irmão que tem se dedicado no conhecimento das Escrituras e você é estimulado por isso, você quer conhecer mais também. Você olha para o outro lado e vê um irmão que serve a Deus com empenho e isso te encoraja a você servir mais também. Então é uma igreja que constantemente te desafia, te impulsiona a servir a Deus melhor. Então, para mim, uma das características mais marcantes dessa igreja é que ela nos impulsiona a conhecer mais a Deus, a servir melhor, a estar vivendo uma fé que é ativa. Há 2 anos sou da IBP. Eu amo a IBP porque ela tem a igreja ela tem a pregação, o culto, a salinha dominical, tem a cantina, tem lanche e tem os cumprimentos todo dia, porque domingo é meu dia preferido.